Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é a leitura onde a igreja do mundo inteiro comemora. É diferente da leitura que eu li. O evangelho de hoje ele é o evangelho de São Lucas. De Lucas, onde a igreja comemora no mundo inteiro. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, porque sempre eu gosto, me sinto bem compartilhar o evangelho. Eu não sei porquê, mas graças a Deus eu me sinto tão maravilhado quando eu paro para refletir um pouquinho o evangelho. Me preenche mais um pouquinho. Vamos lá. O evangelho de onde a igreja comemora, a igreja toda católica, fala que Jesus se retirava. Naquele dia, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12, entre eles os quais deu o nome de apóstolo. Então, no começo já vem dizer que Jesus se retirou a noite toda para entrar em oração com Deus. Veja bem, ele era Deus. Ele se fez carne, ser humano, para nos mostrar que a gente precisa de Deus. A gente precisa de oração. Veja, para poder escolher os apóstolos, Jesus não fazia nada sem permissão de Deus. Nada. Sempre você pode ver a leitura tudo que quando Jesus ia curar, quando Jesus ia para um lugar, ele primeiro se retirava sozinho. E aí rezava, adorava em oração a Deus. Gente, hoje o mundo esfriou tanto a oração que é poucos que reza todos os dias. A pequena oração que seja, mas é poucos. E veja bem, para tudo Jesus fazia, rezava, pedia a Deus. Você pode perceber que quando foi o primeiro pai escolher o primeiro papa, Jesus podia escolher assim, é você. Mas Jesus esperou, repare o que Jesus fez. Ele perguntou aos apóstolos para ver a resposta de cada um. Porque ele sabia que Deus ia iluminar o coração de um deles e a mente para falar. E aí Deus iluminasse aquela pessoa para falar, ia ser escolhido para ser o primeiro papa. E aí o que aconteceu? Pedro foi quem teve a sabedoria. Então, quando Pedro falou, Jesus falou: feliz é tu, Pedro, que não foi pessoas humanas que te revelou isso, mas foi Deus. Olha o que Deus falou, Jesus falou: feliz você, porque não foi pessoas que te revelaste isso, mas foi sim Deus. Isso quer dizer, gente, que Deus ele fazia tudo como Jesus fazia tudo que Deus queria. E a gente atropela as coisas. Eu digo isso até por mim mesmo. Porque a gente levanta, às vezes não quer rezar, vai fazer alguma coisa, não bota Deus na frente, não reza primeiro, não pede a luz do Espírito Santo. E Jesus vem nos ensinar o tempo todo oração. Veja que ele falou ao discípulo que não era para o discípulo dormir, era para rezar. Rezar, oração. Gente, então uma grande importância aqui entre nós, a oração. A oração é onde a gente medita o evangelho, tem a oração também repetidamente e tem a oração que você faz pedindo e agradecendo ou algo assim. É preciso a gente estar conectado com Deus o tempo todo. É preciso a gente estar em oração o tempo todo. Não pense você, não pense eu, que a gente vivemos sem o Espírito Santo, sem Deus, gente. Veja, Jesus se retirou a noite inteira
para rezar e depois escolher os apóstolos. Ele podia muito bem, ele é Jesus, ele podia muito bem escolher você, você, e você e você. Aqui para frente vocês vão me seguir e vai ser meus apóstolos. Não. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Nós aí no mundo para fazer a vontade do Pai, de Deus, de Jesus Cristo. Não foi nossas vontades. Porque por você e por eu, por nossas vontades, nós só faz cagada. Nós só faz coisas que não agrada a Deus. Precisamos entrar em oração todos os dias, o tempo inteiro com Deus, com Jesus Cristo, para Ele ensinar a gente a lidar com os obstáculos da vida, com nossos trabalhos dia a dia, com nossos casamentos, com nosso relacionamento, com nossos pai e mãe. Sem a luz do Espírito Santo, a gente não vai para canto nenhum. Por isso que o mundo hoje tá desse jeito, porque as pessoas esfriou o amor por Deus. Ninguém quer rezar mais. Agora, quando fala em curar, em libertar, em querer comprar água, aí coloca Deus abençoe, me abençoe que eu comprei isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E esquece o principal, é segui-lo. Quando você descobre que a função que você deve estar, quando você descobre Jesus Cristo, tem uma intimidade profunda com Cristo, você vai descobrir que nada é mais importante do que salvar você e as pessoas, o máximo possível de pessoas que você pode. Anunciar o Evangelho com seu jeito, com suas fraquezas, evangelizar. E seus dons. Eu não vou dizer os dons aqui, porque cada um tem uns dons diferentes, mas isso é dom de Deus, é Espírito Santo. Muitos dons distribui, mas cada pessoa é um dom diferente. Mas é o mesmo Espírito que age diferente. Então, gente, vamos aprender, vamos esquecer essa questão de celular demais, de televisão demais, de rádio demais, de som demais, de paredão demais, de festa demais. Não, você não deve viver desse jeito. Se você quer Jesus Cristo de fato, se você quer o céu de fato, quando você vai perceber, isso é tudo ilusão. É tudo ilusão. O verdadeiro significado da vida é adorar, é amá-lo e obedecer Jesus Cristo. Veja um exemplo desse evangelho. Jesus se retirou a noite inteira para rezar. Depois veio escolher os seus discípulos. Isso vem dizer para você e para mim que sem oração nós não vai para canto nenhum. Não tem como fazer escolhas boas. É por isso que você e eu não tem escolhas boas no mundo. Só faz cagada. Porque primeiro não botou Deus na frente. Não rezou, não reza, não pede discernimento. Aí depois que vocês escolhem ou faz algo de errado, você vai pagar por aquilo que você escolheu, por aquilo que você fez. Nós vamos pagar. Por isso que a maioria do nosso sofrimento não é nem o diabo que faz com que a gente faça, mas é as nossas escolhas da nossa vida. É as nossas escolhas que faz com que a gente pague o preço. Que tudo que você faz lá na frente vai ter um preço a pagar, ou bem ou mal. Por isso que eu peço para você, hoje a leitura vem pedir para você e para mim, discernimento, pedir tudo que Deus ilumine o caminho e mostre. E principalmente oração. Oração diária. Não tenha vergonha de rezar qualquer hora, qualquer momento. Aprenda tudo que for fazer a rezar. Entregar a Deus. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe,
pois a messe é grande, poucos são os operários e operários.